Que Deus fale ao seu coração através da mensagem que você irá assistir nesse momento. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Deus te abençoe. Queridos, sejam bem-vindos a mais uma mensagem da série Haja Luz. Quando a luz chega, as trevas vão embora. São incompatíveis. Quando a verdade chega, a mentira bate em retirada. E assim sucessivamente. Quando o bem chega, o mal também sai. Então, a palavra de Deus, ela traz luz sobre quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo e quem nós somos quando estamos neles, que são um só. A oração de Jesus vai nos indicar o caminho para sermos um com o Pai. Queridos, o poder de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus, o juízo de Deus, a misericórdia de Deus, tudo isso que Deus é, Ele, pelo seu Espírito, quer que reflitamos, quer que compartilhemos, quer que andemos nele, caminhemos com Ele, sejamos só dele e para a glória dele. Quando temos consciência disso, a nossa vida cristã ganha os contornos que Deus espera. Você ouviu aí no agenda, 35 irmãos estão hoje matriculados no curso à distância de teologia. Na verdade, são 42. O número cresceu, Deus está aumentando a nossa base, multiplicando as referências da nossa igreja, para que tenhamos escola bíblica dominical mais forte, células vivas mais forte, tenda mais forte, evangelismo mais forte. Tudo o que Deus espera é que a sua igreja cresça na palavra, cresça no conhecimento. Um médico, quando ele sai da faculdade, se ele nunca mais tocar nos livros, nunca mais fizer pesquisa, nunca mais continuar crescendo, o que acontece com esse médico? Fica desatualizado. A mesma coisa serve para o advogado, serve para o psicólogo, serve para o psiquiatra, serve para o pastor, serve para qualquer pessoa que tem algum nível de formação e, biblicamente falando, conhecer e continuar conhecendo ao Senhor é ordem bíblica. Quem se lembra disso? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Deus é eterno, Deus é infinito. Nós vamos nos aproximando dele e ele, Deus, vai se revelando a cada um de nós. Na semana passada, aprendemos sobre quem é Jesus. E eu quero, nessa introdução, dizer para você que no dia 29 deste mês, você deve fazer hoje a sua matrícula. Nós vamos começar aqui um curso sobre maturidade, fundamentos da nossa fé, toda sexta-feira, das 19 até as 8h30. Os pastores vão estar dando essa aula e você não pode ficar de fora. Se você quer crescer, se você quer amadurecer, nós estamos dando mais uma oportunidade para que você continue crescendo. Convide pessoas que você quer ganhar para Jesus. Será um tempo de aula sim, mas muito mais que isso, é a oportunidade de você crescer e levar a verdade do reino de Deus para outras pessoas. Então, a partir do dia 29, nós vamos estar aqui para ensinar sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre pecado, sobre perdão, sobre graça, sobre justiça, sobre juízos, sobre juízo, sobre céu e inferno. O inferno existe? Sim ou não? Nós sabemos disso porque a Bíblia nos revela, nos mostra. Mas o céu também existe. Só vai para o céu quem é bonzinho, certo? Ou é não? Tem algum bom aqui? Não há um sequer. Nós somos salvos pela graça. Nós não merecíamos, mas Ele pagou o preço por nós. Ele se doou por nós. Quando aceitamos a Jesus, então o acerto que Ele fez com o Pai é o seguinte: olha, esse aí realmente, mas só que Ele me aceitou. Aí por meio de mim, Ele agora pode ser aceito pelo Senhor. Muitas pessoas não sabem disso. Talvez você amanhã vai evangelizar alguém e ela vai dizer assim para você: eu nunca fiz mal a ninguém,
Eu sou uma pessoa boa, eu dou esmola, eu faço isso. Isso aí te garante a salvação? Não. Quem já passou por essa experiência? A pessoa se justificou. Queridos, só há um que nos justifica: Jesus. Tem Jesus, está justificado, céu. Não tem Jesus, não está justificado. Pode ser a melhor pessoa do mundo, mas nós precisamos falar para ela de Jesus e que ela precisa de arrependimento. Quem é Jesus para você? A Bíblia diz que ele é o Cristo, o Filho de Deus. É a revelação suprema de Deus. É a imagem do Deus invisível. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Este é o Cristo de Deus. Quem você é para Jesus? O que ele espera de nós é que sejamos fiéis discípulos dele, imitadores dele. Ele disse que vocês são sal, vocês são luz. E à medida que vamos caminhando e vamos cumprindo o propósito dele, nós vamos revelando não a nossa natureza, mas a natureza de Jesus. O que eu quero é que ele cresça e que eu diminua. O que eu quero é que os valores do céu se manifestem por meio da minha vida. E assim a gente vai revelando Jesus às pessoas. O que Jesus espera de mim e de você é que a gente dê muito fruto e o fruto permaneça. Esta é a expectativa do Deus Jesus, do Deus encarnado. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre quem é Deus, o Pai Criador. O que ele espera de mim e de você. Gênesis 1:1-5. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. No princípio da criação do mundo, Deus disse: haja luz. Porque Deus é eterno. Ninguém criou Deus, e ele não apareceu do nada. Ele é eterno. Uma vez eu me deparei pensando, né? Não sei se você já parou um pouquinho para pensar nessa possibilidade. Como é que é esse negócio de ir voltando? Porque nós chegamos aqui. Quem é que pediu para chegar nessa terra? Você pediu para chegar? Não, você chegou. Você não pediu para chegar, mas chegou. Você já ficou pensando qual é a sua origem? Quem já fez assim? Deixa eu ver. Não foi só eu. Poxa, de onde eu vim? E será que esse negócio que a gente vê na igreja, que a gente ouve, será que isso é verdade? Sabe por que a gente acredita que é verdade? Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Só por isso. Porque o Gênesis é a revelação do que aconteceu antes. E Apocalipse é a revelação das coisas que vão acontecer. Quem disse a Moisés tudo o que ele registrou no Pentateuco, no Êxodo, né, de Gênesis até Deuteronômio, quem revelou tudo isso a ele, uma boa parte de Gênesis e Êxodo, porque já pensou, Moisés, você nunca pensou nisso? Moisés escreveu o Êxodo e ele narra o nascimento dele. Deus revelou para ele Gênesis, Deus mostrou a ele a sua história no Êxodo, e Deus começa a caminhar com ele pelo deserto. Aí sim, muita coisa ele está vivendo, está escrevendo, e depois ele faz profecias, se despede, a profecia segue. Estudar a Bíblia é a maior joia preciosa que eu e você não podemos perder, essa oportunidade de crescer no conhecimento de Deus. Não há outro livro que vá falar de Deus, não há outro livro que vá te levar para próximo de Deus, não há outro livro fora a Bíblia que vá te aproximar do plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia é o livro por excelência. Depois que você a estudar profundamente, aí você começa a ler José Cândido, Edson, Gabriel, Miguel, aí você começa a ler os outros livros.
Porque sem o domínio da palavra de Deus, sem que essa palavra faça diferença na minha vida, no meu coração, no meu caráter, começar a ler outras filosofias e outros homens como eu e você podem nos afastar de Deus ao invés de nos aproximar da intimidade com Ele. Às vezes é mais fácil pegarmos o que já está pronto, mastigado, do que nos aprofundarmos na essência, na raiz, na palavra. Quem aqui gosta do genérico? Só pelo preço. Só pelo preço. Tem esse genérico aqui, mas tem o original? Tem. E o rapaz faz de tudo para você comprar o mais barato. Não, tem esse genérico aqui, tem esse genérico aqui. Mas quando você está preocupado com a sua saúde, você fala assim, não, genérico não. Não, mas é a mesma composição. Ok, mas me dá o original. Queridos, nós somos da mesma composição, mas a palavra de Deus é inspirada. A palavra de Deus é inspirada. É inerrante. Um livro pode errar, porque ali contém muito do que eu sou, a minha percepção acerca de algo. Mas a Bíblia não é assim. Não tem dupla interpretação, embora muitos fazem, mas fazem, segundo o apóstolo Pedro diz, fazem para a sua própria destruição. Nós precisamos de Bíblia, nós precisamos de palavra, nós não precisamos de um dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro. Não, nós precisamos diariamente da Bíblia, porque ela revela Deus, o caráter de Deus, quem é Deus e o que Ele espera de nós. O que agrada a Deus está na Bíblia, não está no Netflix, não está no cinema, não está no teatro, não está em nenhum livro, está na Bíblia. O que Deus espera de mim e de você é que a gente coma este rolo, porque era assim que era visto. Deus falou para Ezequiel, come esse rolo. Deus falou para Daniel, come esse rolo. Deus falou para João em Apocalipse, come esse rolo. Que rolo é esse? É a palavra, é o pergaminho. Queridos, precisamos voltar a ler a palavra de Deus, com paixão, querendo. Senhor, me revela, me mostra. Tinha um texto que Jesus, falando, ensinando aos discípulos, ele disse assim, olha, depois que vocês fizerem tudo o que eu vos mandei fazer, considerem-se servos inúteis. E eu falei assim, Senhor, estou lutando para ser tão obediente, fazer o que o Senhor ordena. Como é que é isso? Depois que eu fizer tudo, eu não fiz nem tudo, então nem inútil eu sou. Aí eu comecei a dizer, eu estou lutando para me tornar um servo inútil. E estou nessa corrida, já há muito tempo, estou nessa corrida. Aí eu falei assim, Senhor, me explica isso aqui melhor, me revela isso aqui melhor. O que o Senhor quis dizer com isso aqui? Porque eu tenho certeza que os discípulos naqueles dias, Senhor, o Senhor falou assim, 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 mas dá para o Senhor explicar para a gente está aqui junto, a gente está caminhando, dá uma melhorada aqui. Aí Jesus vai dizer assim, olha, para eles eu falo em parábolas, mas para vocês eu falo claramente. E eu pedi isso a Deus. Aí, um dia, lendo esse mesmo texto, considere-se servo inútil, eu segui lendo mais um pouquinho. Sabe quando o Espírito Santo fala assim, não dorme agora não, leia mais um pouquinho. Vem o texto dos 10 leprosos. Vem o texto dos 10 leprosos. E aqueles leprosos vão correndo e Jesus então diz, vão e mostrem-se ao sacerdote. A Bíblia diz que enquanto eles leprosos foram curados. Se eles quisessem voltar para a família, para a sinagoga, para a sociedade, para comprar e vender, eles tinham que se apresentar primeiro ao sacerdote, correndo. Você acha que um leproso, depois de tanto tempo separado da comunidade, da família, do culto, de toda... Qual era a primeira vontade dele? Se mostrar ao sacerdote para comprovar que estavam limpos e poderiam ser realocados na sociedade, na família, na igreja, né? na sinagoga daqueles dias, na igreja daqueles dias que era a sinagoga e o templo. Mas um voltou. E o que eu recebi de Deus foi isso. Ele foi além do que Deus queria que ele fizesse. Os 9 erraram? Não. Os 9 não erraram. Quando eles ouviram a voz de comando de Jesus para irem e mostrar ao sacerdote, eles ainda eram leprosos. Mas a Bíblia diz que enquanto eles foram obedecendo ao que Jesus mandou, eles foram curados.
O que me saltou aos olhos foi o seguinte, que um voltou para agradecer, e só ele ouviu de Jesus o seguinte: vai, a tua fé te salvou. Nós precisamos, queridos, não é ir além das Escrituras Sagradas, mas não é fazer porque Ele mandou fazer, é querer fazer. Você já viu quando você manda ou pede alguém para fazer alguma coisa e você vê que a pessoa faz com gosto? E bota um terno, hein? Bota um terno, dá uma penteada. Tem uma pessoa aqui assim agora, já viu? De terno. Quem já viu aí? Já viu aí? Olha aí. Aí eu falo assim, meu Deus, que vontade de servir, que vontade, que alegria, mãozinha para trás, e serve. Quem já foi servido aí assim? Já foi? A gente não fica honrado, não fica feliz? Hein? A pessoa está fazendo com prazer e alegria. Hoje recebemos aqui à tarde, com alegria, o pastor Marcelo, o pastor Assir, estavam aqui comemorando o aniversário da esposa, vieram aqui almoçar num restaurante aqui em Maricá, e eles passaram por aqui. Aí eles disseram assim, pastor, a igreja está linda demais, parabéns. Aí eu falei assim, eu não faço nada. Tem um monte de gente aqui que faz com alegria e com prazer. Aí dona Senira estava assim, eu falei assim, aquela lá é a culpada, ela e uma tal de Liana e mais um pessoal aí, são eles que estão fazendo. Ore por eles, abençoe a vida deles. Queridos, nós somos parte de uma grande engrenagem que Deus separou para este tempo. Quanto mais excelentes formos, mais glória vai subindo para Deus. Quanto mais fizermos coisas simples, mas com excelência na casa de Deus, mais o nome dele vai sendo revelado a outras pessoas. Vocês que ministram aqui na coreografia, você que ministra no som e na transmissão, você que está dando aula, você que é líder de célula, você que está pregando, você que está recebendo aí fora, você que está fazendo, faça com alegria. A Bíblia diz, apresentai-vos a Ele com cânticos, servi ao Senhor com alegria. Quando fazemos com alegria, revelamos Deus, porque nós estamos servindo a Deus, nós estamos agradando a Jesus, quando fazemos com excelência as coisas, e não é só na igreja, é por onde passarmos, onde estivermos. A Bíblia chega a nos orientar a servirmos com alegria, prazer, excelência, tanto bom quanto mau patrão. Sabe, é ir contra a cultura, é fazer porque isso agrada a Deus, e isso vai trazer alegria para você, e você vai ter um testemunho poderoso por onde você passar. Não adianta pensarmos que vamos revelar a Deus com o que falamos. Sim, é importante falar, sobretudo se for necessário, porque o que o mundo quer ver e ler é a sua vida, é o seu comportamento, é a sua forma, é como você lida. Deus quer se revelar por meio de nós. Quando ele apareceu a Moisés, ele não era a sarça, e muito menos o fogo. Ele era uma voz e se manifestou ali a Moisés. E quando Moisés falou assim, o que eu vou dizer? Se o povo me perguntar, qual é o seu nome? Qual é o nome que eu vou dizer? Eu sou. Eu sou o que sou, te enviou. Moisés chegou para o povo e disse o quê? Eu sou. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu sou. Aí Jesus vem no Novo Testamento e fala assim, eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu e o Pai somos um. Ali a imagem do Deus invisível, o Deus eterno, o Deus que não tem forma, agora tem forma, na forma de um homem chamado Jesus. E ele, Jesus, nos revela a vontade eterna de Deus para a sua igreja. Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um, que eles também sejam um conosco, e a alegria deles seja plena. Quem é Deus? Deus é o Criador, é o sustentador,
é o que governa todas as coisas, é o que tem o controle e o domínio sobre a história do mundo. Ele, no tempo próprio, criou os céus e a terra. Ele, no tempo próprio, fez separação entre as águas de cima e as águas de baixo. Ele organizou o caos. Ele é o Deus Criador. Este Deus Criador está dentro de mim e dentro de você. A essência da imagem e semelhança dele, nós não perdemos. O que está acontecendo hoje conosco por causa do pecado é que a gente não consegue desenvolver isso sem uma vida de submissão completa ao Espírito Santo. Quando você anda com uma pessoa cheia de Deus, você fica cheio a vida o dia todo. Você tem alegria, você tem prazer, você quer ficar perto daquela pessoa, você quer comer com aquela pessoa, você quer viajar com aquela pessoa, porque aquela pessoa te faz tanto bem, é uma pessoa tão pura, tão santa, tão de oração, te coloca para cima. Mas se ele não se mantiver numa disciplina de humildade, de serenidade, de amor, cheio do Espírito Santo, ele não consegue revelar a imagem do Deus invisível nele. Quando a Bíblia diz de perfeição, sede pois perfeitos, como o vosso Pai é perfeito, o que vem antes é o seguinte: ame e perdoe aquele que te faz mal. Aquele que fala mal de você, aquele que trama coisas ruins, aquele que talvez até te derrube no trabalho, ame, perdoe, e você vai se tornar semelhante ao vosso Pai. Queridos, imagem e semelhança, se agirmos como Deus age, se formos misericordiosos como Ele, seremos semelhantes a Ele. Há um texto lindo no Novo Testamento, que o sonho de Deus é que nos tornemos semelhantes a Jesus. Então, há jeito para nós, mas a gente tem que voltar a ter paixão pela palavra. Pastor, é pecado então ler outros livros? Não, claro que não. Pelo contrário, é bom, vai te ajudar, vai te ampliar. Mas leia a Bíblia. Leia bastante a Bíblia. Porque foi isso que Deus falou para a gente. Leia, medite e pratique. Leia, medite e pratique diariamente. E você vai se tornar a mensagem que você prega. Você vai se tornar a mensagem que você ensina. Você vai se tornar a mensagem que você acredita. A Bíblia é o livro que revela a face de Deus através da nossa história. Inicia com revelação e termina com revelação. A primeira revelação apresenta os fatos ocorridos antes da nossa existência e a última revelação apresenta os fatos que ocorrerão após a nossa estada na terra. Deus criou a Bíblia para revelar-se ao homem. É através da Bíblia que o crente pode crescer no conhecimento de Deus, bem como atender e obedecer à sua vontade, embora seja dado ao homem o direito de rejeitar tanto o conhecimento de Deus quanto a obediência à sua revelação. Quantas pessoas não acreditam na Bíblia? Ou que a Bíblia é a palavra de Deus? Ou que ela tem regras e códigos de conduta de pessoas do céu, de pessoas que estão indo para o céu, de pessoas que têm Jesus e que têm uma estrada estreita, apertada, mas que conduz à vida. O caminho largo conduz o quê? A perdição. Mas o caminho estreito, e ele disse: eu sou a porta. Quem entrar por essa porta vai encontrar pastagem, vai encontrar água, vai encontrar refrigério, e a palavra que se fez carne agora habitou entre nós. João disse que vimos a sua glória, e agora essa glória de Jesus está dentro de nós. Quem já cantou aquela canção assim? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste. A glória dele está dentro de você, o Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo é o que vamos ver na próxima quinta-feira, mas é uma pessoa que você pode entristecer e até extinguir da sua vida, de crente. Porque só pode extinguir aquele que tem, e você tem, amém? Você tem o Espírito Santo. Então, quando Paulo fala, olha, enchei-vos do Espírito, e vocês não vão cumprir as obras da carne. Cheio do Espírito você não tem como
se corromper ou permitir que a sua carne possa vencer o que você está recebendo de Deus e do Espírito de Deus. Porque quanto mais você caminha com a palavra e orientado por Deus, é como se, vamos dizer, a Maria Alice, né, que é minha filha, ela está do meu lado. Se eu for caminhando com ela daqui ao Japão, amém, Maria? Ela vai do meu lado ali, de mão dada. Se ela cansar, eu paro com ela. Se ela tropeçar, eu ajudo a levantar. Se ela sentir fome, eu paro, pago um lanche para ela, pago um almoço, pago uma janta, e ela vai. Ela está comigo. Vai bem, vai segura, vai firme. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Paráclitos, aquele que vai ao lado, aquele que vai nos guiando. Se nos enchermos do Espírito Santo, não tem pedra que te faça tropeçar, cair, ficar prostrado, errar grosseiramente contra Deus. A gente vai falhar, não é uma coisinha ou outra, né? Mas você tentou jogar o dardo lá no centro, ficou ali, né? Ao invés de ir no centro, ficou um pouquinho do lado. Mas você não vai errar, você não vai errar tem o alvo, né? E tem todo o quadro, você não vai jogar fora do quadro. Deus quer que sejamos aprovados por Ele. Transmitir essa palavra, falar essa palavra, viver essa palavra, depende de cada um de nós. Interiorizando essa palavra, guardando essa palavra, como disse o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando a gente vai caminhando com alguém, a gente vigia mais, a gente está mais forte, a gente evita tropeçar, a gente evita o erro, porque a gente está caminhando ali, bem seguro ao lado. O Espírito Santo é aquele que vai nos conduzir a uma perfeita e sublime intimidade com Deus. Queridos, intimidade com Deus. Ontem conversava com alguém e esse alguém falou uma coisa muito interessante, que a mensagem de Jonas foi uma mensagem para ninguém ser salvo. Foi uma mensagem com raiva, foi uma mensagem cheia de mágoa, uma mensagem terrível, mas só pelo fato dele ter falado o que Deus mandou ele falar, 120 mil se converteram. Olha o poder que tem a palavra. Olha o poder que tem a palavra de Deus. Jonas queria ir pregar? Pregou com amor, carinho, esperando que o povo se arrependesse. Sabe o que Jonas teve coragem de falar para Deus? Depois que os 120 mil se arrependeram e Deus recebeu o arrependimento deles, Jonas falou assim para Deus: eu sabia que se eu pregasse e ele se arrependesse, o Senhor ia perdoar. É por isso que eu estou com raiva. Eu queria, eu estava querendo ver a cidade ser engolida pelo mar. Eu vim para o alto, não aconteceu nada disso. Que raiva que eu estou. E interessante, queridos, é que o texto acaba assim, com Deus perguntando a Jonas: é razoável este teu ressentimento? Deus ama a todos, inclusive a mim e a você. Apesar de nós, Ele nos ama. E as pessoas que começaram a chegar para o convívio da igreja são tremendamente amadas por Ele. Limpas ou sujas, brancas ou negras, magras ou gordas, de alta estirpe ou de baixa. Para Deus estamos todos nivelados por baixo, aos pés da cruz. Ele não tem filhos prediletos. Ele ama quem está lá na praça agora, fazendo o que ele não gosta, porque poderia ser eu e você. E nós precisamos agradecer a Deus por estarmos aqui,
mas sermos os salvadores daqueles que estão lá. Hoje, eu e o Paulo, ele não está aqui agora, oramos por um trio. Uma jovem, muito novinha, cabelo roxo, vermelho, amarelo e laranja. O outro menino, com um alargador, com um brinco. E para ele eu perguntei assim: eu posso orar por você? Ninguém nunca falou isso comigo. Como que é? Eu falei assim: você fecha o olho, acredita em Deus e eu oro por você. Posso orar? Só fechar o olho. O que acontece? Queridos, o que Arthur já sabe, as pessoas que estão lá fora, a gente tem a ideia que as pessoas simplesmente não querem Jesus. Mas não é isso, elas não sabem. Elas não sabem que o que está esperando a elas é juízo, é fim da linha. Elas não sabem. Elas pensam que ser crente é coisa de chato. Quer ver uma coisa? Quantos aqui, antes de se tornarem crentes, achavam que crente era coisa de outro mundo, outro planeta? Olha aí. Pastor Gabriel nem perdeu tempo. Que turma esquisita, que negócio é esse? Um sol quente terrível. Esse pessoal terno e gravata indo para a igreja, a minha família indo para a praia, são lunáticos, são gente de outro mundo. Somos realmente de outro mundo. Amém. Glória a Deus por isso. Somos de outro mundo, somos diferentes mesmo. Mas as pessoas não sabem como é bom. Agora, querem ver uma coisa? De todos vocês que achavam que ser crente era coisa de maluco e que agora se converteram e dizem assim: se eu soubesse que era bom assim, eu teria me convertido antes. É isso. Há muitas pessoas exatamente como você, como eu, que um dia não tínhamos consciência plena do que estava por vir, até que alguém falou de Jesus, até que um dia o Evangelho chegou à nossa vida, até que um dia eu conheço gente que leu o Êxodo e se converteu, leu o Êxodo e se converteu, entregou a vida a Jesus. Conheço pessoas que entregam a vida a Jesus no ato de serem ensinadas, serem alfabetizadas por meio da Bíblia. Muitas pessoas só precisam que você fale de Jesus. Só isso. E ela vai ter interesse, ela vai querer, porque a palavra de Deus é poder. Quando a palavra de Deus sai dos nossos lábios, a Bíblia diz que ela não volta, mas vai cumprir tudo, ou todo o propósito para o qual ela foi enviada. Se você falar um versículo para alguém, pode ter certeza, esse versículo vai cumprir a vontade de Deus na vida daquela pessoa. Nós é que precisamos acreditar nisso, olhar para as pessoas como carentes da graça e do amor de Deus e fazermos a nossa parte. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Josué 1, 7-8 está escrito o seguinte: somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Você pode ler comigo daí para frente? Olha o resultado de falar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, obedecer, observem, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Agora vamos juntos. Só então os teus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Queridos, nós estamos nesta vida. Alguns estão na faculdade, outros estão no ensino fundamental, outros no médio, outros estão com lutas no casamento, outros estão com luta na empresa, outros estão fazendo coisas boas, né, para a família. Esses são os nossos caminhos. Se quisermos ser bem-sucedidos nos caminhos que temos aqui que percorrer, que traçar, a Bíblia diz assim também, olha, mas buscai primeiro, quem sabe, o reino de Deus e a sua justiça,
e as demais coisas, os outros caminhos, os outros problemas, as outras circunstâncias. Você sabia que antes que você fale qualquer coisa, Deus já sabe o que você precisa? Quantos sabiam disso aqui? Vou orar agora. Deus já sabe o que você precisa. Porque às vezes o que a gente está pedindo não é o que a gente precisa, é o que a gente quer. Concordam? E Deus, que nos ama, Ele não dá o que a gente quer, porque Ele nos ama. Ele dá o que a gente precisa. E às vezes Ele quer caminhar com a gente 1, 2, 3 dias, 4 dias. Depois Ele revela o poder, o amor, o cuidado dEle e te dá mais uma jornada, mais uma caminhada. Deus, Ele quer que a gente prospere. Queridos, Deus nos deu a sua palavra para que o homem e a mulher pudessem estar prontos para obedecê-la em amor, rendição, submissão e dedicação. Tomem nota, a terra era sem forma, vazia e em trevas. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face desse abismo. E o Espírito de Deus falou: haja luz, e houve luz. Você crê nisso? Ele não criou o sol, a lua e as estrelas antes de dizer: haja luz. A luz de Deus que alumia toda a terra e que faz separação entre a tarde e a manhã, a noite, essa luz é totalmente diferente do sol. O sol foi criado para governar o dia e a lua e as estrelas para governar a noite. Mas a luz de Deus, que essa expansão se tornou iluminada, as trevas foram embora, essa luz dele está dentro de mim e de você. Não é o sol que está dentro de nós, é essa luz. Ele disse: vós sois a luz do mundo. Eu e você precisamos iluminar. Ele diz, olha, cuidado para que essa luz que está em vocês não seja trevas. Porque se for trevas, a luz que está em vocês, quão espessas serão essas trevas. Vamos ser luz, seja luz. Quando Ele olha para nós, Ele vê luz, porque Jesus está aí. E nós precisamos, mais e mais, levar essa luz às outras pessoas. O homem longe de Deus está sem forma, vazio e anda na escuridão das trevas. Não é verdade? É a mais pura verdade. Ele não tem poder em si mesmo para criar a luz, por isso ele precisa de um Salvador, Jesus, pois Ele é a verdadeira luz que ilumina os homens, escreveu João. O Espírito Santo de Deus está à disposição de todo aquele que acredita na palavra pregada. A decisão de acreditar na palavra é sua, e as outras partes do processo é com o Espírito Santo. Se você ouviu a palavra de Deus nesta noite, se você crer no que você ouviu, você vai receber o perdão para os seus pecados e o dom do Espírito Santo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. A nossa primeira atitude é acreditar. E depois que nós acreditamos, segundo o apóstolo Pedro, nós recebemos o perdão para os nossos pecados e o dom. E recebereis o dom do Espírito Santo. Primeiro ato é seu. Você acredita nessa palavra, pode ter certeza. Você está dando atenção e ouvidos ao Espírito Santo. Você pode rejeitar. Quando você rejeita, automaticamente você fecha a porta para o Espírito Santo na sua vida. E é exatamente quando você crê que o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que faz isso, mas quando você crê nisso? Jesus perguntou a Marta, né? Você crê no que eu estou falando? Ela disse que cria. Eu creio que tu és o Cristo, aquele que haveria de vir.
E ele segue: olha, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Nós precisamos crer para ver. O primeiro ato é crer. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Virão tempos de refrigério, disse Pedro no grande sermão, de 3.000 almas se convertendo. Meu Deus, imagina pregar e 3.000 pessoas entregando o coração para Jesus. Pedro disse: se vocês crerem, se arrependerem, então virão tempos de refrigério. O Espírito Santo, ele só começa a de fato agir na minha vida e na sua depois que a gente decide crer. E quando a gente crê, é o Espírito Santo que vai nos convencer, e é Ele que vai testificar no nosso coração que finalmente agora nós estamos salvos. Você está salvo? Sabe por que você está salvo? Porque o Espírito Santo testifica com o seu Espírito que você está salvo. O Espírito Santo de Deus é o que vamos ver na próxima semana, e é Ele que está indo ao nosso lado hoje. É a presença de Deus todos os dias, como Jesus disse: olha, eu vou estar com vocês todos os dias. Eu vou para o Pai, mas eu vou mandar o Espírito Santo que procede do Pai, e Ele vai estar com vocês, e eu vou estar com vocês. Nós vamos ser um só. A igreja tem poder, queridos, porque ela tem o Espírito Santo. As pessoas vêm, são edificadas, tratadas, curadas, restauradas, salvas, se batizam, amanhã elas estão ensinando a outros, porque o Espírito Santo está aqui. E nós não podemos prescindir dele, não podemos nos esvaziar dele, precisamos nos encher mais e mais.